Toda vez que eu escuto esse papinho de imóvel tem que cumprir função social, propriedade privada tem que ter função social, eu já sei que isso é papo furado de vagabundo e nesse vídeo eu vou te explicar por quê. E aí, seus capitalistas selvagens, tudo beleza com vocês? Meu nome é Jorge Gonzaga, eu falo diretamente de Graz, na Áustria. E se você não me conhece, te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like, o seu dislike, compartilhar. Tem um botãozinho vermelho escrito inscrever-se. Me ajuda muito se você se inscrever no meu canal. Quem produz conteúdo basicamente vive disso. Então, agradeço muito aí sua ajuda. É o pagamento que eu peço por dar esse conteúdo gratuito para vocês. Eu comecei a falar no vídeo que pra mim esse negócio de falar que imóvel tem que cumprir função social é papo de vagabundo e é relativizar a propriedade privada. É que tem umas coisas que acontecem no Brasil que às vezes me faz desistir da humanidade. Um certo candidato ao governo de São Paulo, quando estava em campanha, falou que imóvel tem que cumprir função social e que se tivesse imóvel desocupado lá, ele ia mandar cumprir a lei, ia desapropriar a casa, sei lá o que, e botar a gente lá pra dentro, que isso era cumprir a lei porque está na Constituição, relativizando propriedade privada. Eu vou comentar sobre isso aqui e vou falar por A mais B que nem você, nem ele acredita que você pode relativizar a propriedade privada, beleza? E vou te dar os melhores argumentos para você refutar esse tipo de pensamento idiota. Primeiro, quando eu escuto isso de cumprir função social, eu penso, mas que diabos é função social? Pode procurar aí em qualquer parte da lei, da Constituição, se ele define o que é função social. Isso não está explicitamente e objetivamente definido. Você vê algumas jurisprudências aí mostrando que função social é isso e aquilo, mas não tem nada claro, federal, explicando de fato o que é função social. Então, basicamente, o governo, se ele quiser pegar para ele a sua propriedade, ele pode relativizar e falar que não cumpre função social e, naquele momento, definir o que, nesse caso, seria a função social. E eu vou dar aqui no vídeo diversos exemplos de quando isso aconteceu. Já que todas as leis que falam sobre função social, elas são genéricas e elas são, de fato, genéricas de propósito para dar esse poder ao burocrata de poder relativizar. Só que propriedade privada não é relativizável. Esse é um conceito que crianças de 1 ano entendem. Esse é um conceito que indígenas que moram no mato, aculturados, entendem. Esse é um conceito que aborígenes que talvez nunca tenham contato com algum tipo de educação, ou ensino, ou escola, ou leis, entendem. O conceito de propriedade privada, ele vem antes da lei, antes da existência do Estado. A lei deve existir para proteger os nossos direitos naturais, que são 3: vida, liberdade e propriedade. Você quer ver que até você acredita em propriedade privada? Qual é a primeira propriedade privada que a gente tem posse, que é nossa propriedade privada a partir do primeiro segundo que a gente vem ao mundo? O nosso corpo. O nosso corpo, ela é a nossa primeira propriedade privada e ela é inviolável. Qualquer animal, qualquer criança entende que uma terceira pessoa não pode vir no seu corpo sem o consentimento dela e beliscar, bater, machucar. O que essa pessoa entende é que indiretamente a sua propriedade privada está sendo violada. Essa é a nossa primeira propriedade privada. Eu não posso violar o seu corpo sem o seu consentimento, porque essa é a sua propriedade privada. E essa lógica deveria, em tese, se estender para qualquer outra propriedade privada, caramba. A propriedade privada já existe desde muito antes de sequer haver um Estado, sequer haver uma lei que fala sobre propriedade privada. E a importância dela é que a propriedade privada, ela resolve o problema da escassez. Eu já expliquei aqui num vídeo sobre as leis de oferta e demanda. E no meu canal tem uma série de vídeos que indiretamente eu falo sobre a economia ser a ciência da escassez. Não tem tudo para todo mundo, você só tem uma quantidade limitada de casas na praia. Como que você vai definir quem mora na casa na praia? Você tem uma quantidade limitada de carros sendo ofertados. Como que você vai decidir quem vai ter carro e quem não vai ter carro? É a propriedade privada que resolve esses conflitos. Até animais na natureza entendem esse conflito. Se um leão caça uma zebra e a hiena vai lá comer, o leão afasta a hiena, e a hiena corre de medo do leão, porque esse conceito, até em animais irracionais, é intrínseco, é entendido. Quem é o dono de quê? Meu carro, minha lança, minha pedra, minha caverna.
Esse é um conceito inato humano. Observe crianças brincando, crianças de 1 ano, 2 anos já têm esse conceito de propriedade privada inato na cabeça delas, mesmo que elas mal saibam falar, mal saibam escutar. Quando duas crianças estão brincando, cada uma sabe qual é o seu brinquedo. E se a criança A toma o brinquedo da criança B, a criança B olha torto, porque naquele momento é entendido que a criança A está fazendo algo errado, que é roubar o brinquedinho da outra criança. E quando você relativiza isso, você acaba distorcendo todas as relações humanas. Por exemplo, se eu tenho a garantia de que o Estado vai me dar uma casa, porque está lá no artigo 5, que todo mundo tem direito à moradia, artigo 5, inciso 22, e no inciso 23 falando que uma propriedade privada tem que cumprir função social. Se esse direito é garantido a todo mundo, por que diabos eu vou trabalhar mais do que o outro cara, se no fim das contas ele vai ter uma casa igual a minha, ele vai ter uma vida igual a minha, se vai ser todo mundo igual perante a lei, igual em resultados, não igual em relação à lei, desculpa. Se todo mundo vai ser igual, para que eu vou trabalhar mais que o cara do lado? Se eu aspiro ter uma mansão, mas se o cara não pode ter uma mansão, não posso ter, vamos todos dividir uma mansão em 4 apartamentos diferentes e todo mundo morar num apartamento de 30 metros quadrados. Para que eu vou arriscar meu dinheiro e ter uma imobiliária, construir um prédio para depois tentar vender esses apartamentos para algumas pessoas, e se eu ficar 2 meses sem vender o apartamento e ficar vazio, o Estado falar, dizer que esse apartamento agora pertence ao Estado, que não tem função social, que está vazio, que ele vai se apropriar do apartamento para distribuir para moradores de rua. Se esse pensamento me ocorre, de que eu talvez perca o investimento que eu vou fazer, eu não faço. E é aí que vão começar a faltar de fato lugares para morar. Porque, como eu já expliquei no vídeo sobre oferta e demanda, o preço das coisas cai e as pessoas vão ter menos acesso a bens e serviços quando a oferta diminui. E quando você relativiza a propriedade privada, você está fazendo com que futuramente a oferta daquele tipo de propriedade diminua, porque ninguém vai querer arriscar ter aquele tipo de propriedade sabendo que o Estado pode relativizar e tomar para si aquela propriedade. Ou pelo menos as pessoas vão evitar, vão ter menos. Isso passa uma mensagem muito ruim para a população. Eu vou dar exemplos aqui de vezes que o Estado relativizou essa questão de função social e desapropriou propriedade privada das pessoas. Opa, rapidinho, dá uma pausa no vídeo aí. Você tá gostando do conteúdo do vídeo? Você tá achando que isso é um conteúdo relevante, importante pro Brasil? Então compartilha esse vídeo, se inscreve, deixa o like. Eu tenho um botãozinho vermelho aqui embaixo escrito inscrever-se. É o pagamento que eu peço a vocês por dar esse tipo de conteúdo gratuito, sem pedir nenhum pagamento em troca. Então, para agradecer por esse conteúdo, deixa a sua inscrição. Aperta no botãozinho vermelho aí, é de graça, não custa nada para você e me ajuda muito. Fechado? E também comenta sua opinião aqui embaixo, o que você acha dessa questão de propriedade privada cumprir função social e que diabos é função social, porque até hoje eu não achei nada objetivo explicando que diabos é isso. Continua pro vídeo então aí. Por exemplo, quando teve a Olimpíada do Rio em 2016, teve um pessoal da comunidade de Vila Autódromo que teve suas casas expropriadas, porque a prefeitura falou que aqueles imóveis ali não estavam cumprindo a função social e que para ter acesso ao Parque Olímpico precisava daquela região ali. E aí, porque não cumpria a função social, desapropriou casa de um monte de gente. Teve um monte de protesto na época sobre isso. Isso foi uma desculpa esfarrapada de função social, de coletividade, de não sei o quê. Como eles adoram falar isso, né? Que o bem coletivo é mais importante do que o bem individual. Como se a sociedade, como se o coletivo fosse um grande ser único com um único interesse, quando na verdade a sociedade é formada por vários indivíduos e cada um com interesses distintos, sonhos diferentes, aspirações diferentes, motivações diferentes, idades diferentes, prazeres, vontades, gostos diferentes. Não tem algo que você faça que é bom para a sociedade como um todo, porque ela vai ser bom para alguns indivíduos e ruim para outros indivíduos. E essa desculpinha de função social foi o maior papo esfarrapado, porque depois da Olimpíada a região ali não foi usada para porcaria nenhuma. Na verdade, o que não aconteceu na minha opinião é que não ia ficar bem na foto um parque olímpico com aquela favela ali demonstrando a pobreza do lado do Parque Olímpico, a riqueza, a pobreza, essas coisas não fica bem na foto da ONU, não fica bem na foto dessas conferências internacionais, não fica bem na hora que tiver que transmitir a Olimpíada lá na CNN, na BBC da Inglaterra. Mas deram desculpa esfarrapada de que precisava daquela região
para poder ter acesso ao Parque Olímpico, o que foi mentira. Ou quando Collor, por exemplo, relativizou propriedade privada e disse que tinha que confiscar a poupança dos brasileiros pelo interesse nacional da população. Ou na época da hiperinflação no Brasil, o governo Sarney lá tinha os fiscais de Sarney, tabelamento de preços, e o governo Sarney determinava qual era o preço que o produtor ou o vendedor tinha que vender o produto que ele produziu. Ora bolas, a fazenda é minha, a fábrica é minha, eu produzi, tenho os meus custos, correndo o meu risco, e agora você vai dizer como que eu devo vender a minha propriedade privada? E aí quando começaram a ficar escassos os produtos das prateleiras, teve até helicóptero da polícia do exército sobrevoando fazenda para forçar, para ver se tinha fazenda com gado lá para abater, que não estava abatendo para mandar a carne para os mercados, porque estava faltando carne no mercado. Mais uma vez também relativizando a propriedade privada das pessoas. Tudo isso para combater a inflação que eles mesmos causaram, já que inflação, a culpa é sempre do governo. Inflação é um fenômeno monetário. Já fiz vários vídeos no canal aqui explicando sobre inflação. Se você quiser entender por que a inflação é única e exclusivamente a culpa da inflação é do governo, vê esse vídeo aqui que está passando no card, vou deixar também na descrição esse vídeo para você, beleza? E se você olhar ao redor, eu consigo dar diversos exemplos de como o governo relativiza a questão de propriedade privada. Relativiza de uma maneira que, se você relativizasse, você seria considerado criminoso. Se eu confiscasse sua poupança, se eu expropriasse você da sua residência, se eu invadisse a sua casa porque eu estou morando na rua e eu acho que um apartamento de 100 metros quadrados para uma família é muito grande e tem que dividir em dois para morar a sua família e a minha família. O governo ele relativiza essa questão de propriedade privada em vários aspectos. Eu estou gravando esse vídeo aqui com uma câmera. E uma vez que eu comprei essa câmera e a câmera é minha, eu não estou pagando mais nenhum imposto sobre essa câmera. Só que você, quando você tem o seu apartamento, você paga IPTU. Se você não pagar IPTU, você pode perder o imóvel. Então esse imóvel não é na verdade seu, não tem nada que seja seu. Na verdade é tudo do governo e o governo permite que você use. É como se comprar apartamento fosse o direito de usá-lo e o IPTU fosse o empréstimo que você paga ao governo para usar esse apartamento. Mas como é que esse apartamento é de fato seu se você tem que pagar IPTU? Como é que o carro é de fato seu se você tem que pagar IPVA? Como é que o apartamento é de fato seu? Você correu risco, você trabalhou, você juntou dinheiro, você comprou. Depois que você vai vender o apartamento, você vende com lucro. Na verdade não foi lucro, foi inflação que o governo causou. E você tem que pagar um imposto de renda sobre esse suposto lucro, que na verdade não foi lucro, foi a inflação que o governo gerou. Isso inclusive é um dos motivos pelo qual os governos que dizem combater a inflação, na verdade se beneficiam da inflação. Também já fiz vídeo aqui no canal explicando de como os governos se beneficiam da inflação e por que a inflação é boa para os governos, e é maior papo furado dizer que eles não gostam, querem combater a inflação e tal. Como é que um imóvel é de fato seu se você é um pai de família que comprou um imóvel, quer deixar a casa para sua esposa e seus filhos, você morre, para a sua família ter direito a esse imóvel tem que pagar um imposto gordo para o Estado, um imposto pela herança. A gente fica nessa política de senhorinhagem, de que a gente é escravo do Estado e tudo tem que pagar eles e eles têm que decidir pela gente. E tudo começa assim, ó. A gente vai começando a achar que é normal, e aí começa esse bando de vagabundo ficar dizendo em campanha eleitoral que, relativizando a propriedade privada, se não cumprir função social, eu vou lá, eu vou expropriar. Pode mandar uma carta para a prefeitura que eu vou lá expropriar. E é por isso que aparece gente desse nível, como eu vou mostrar aqui agora no vídeo para vocês. Um grupo de rapazinhos resolveu invadir uma casa em São Paulo, vazia, e morando lá, para dizer que a casa não cumpria a função social. Vê o vídeo aí que você vai entender o que eu tô falando. O que está acontecendo aqui, só para eu entender? Ocupação, senhora. Ocupação do quê? Ocupação de propriedade. De propriedade? A sua propriedade? Não, não é minha propriedade. E como é que você está invadindo? Ela descumpre? Você comprou a propriedade? Ela está vazia. Não, só conhece o artigo 5º da Constituição Brasileira. E aí você invade uma propriedade? É isso? Que todo mundo tem direito à propriedade privada. Agora o inciso 23... Vocês estão invadindo? O inciso 3, ele diz que toda propriedade privada tem que cumprir sua função social. Essa descumpre. Vocês estão invadindo uma casa, é isso? Olha a quantidade de metros quadrados que tem essa casa, senhora. Quantas pessoas poderiam morar aí? É sua? Você comprou? Você trabalhou para comprar essa então, propriedade? Desculpa, só desconhece as leis brasileiras.
desconheço, eu sou advogada. Bonito. É, sim, porque é esse o país que vocês querem, é isso? As propriedades têm que Vocês cumprir sua votaram no função social. Haddad? Não, ainda não votei. Não votou ainda? Bacana. Mas o voto é secreto, né? Legal. É privada! Função social. Tá Vai invadir minha casa lá, vocês vão ver a porque a bala. sua casa cumpre a função social. Vem lá no 143, a bala tá pronta. Eu moro só eu e minha mulher, vem lá. A sua casa cumpre a função social. Vem na minha casa. A casa dele cumpre a função social, paciente. Função social. Quem é você para conhecer a Constituição? Quantos anos você tem? Eu sou advogado há 50 anos, formado. Aí, ó, coisa de vagabundo isso aí, ó. Ficar invadindo... Ele fala como se ele fosse o homem da lei. A lei fica dando margem para esse tipo de gente achar que é dono da casa dos outros. Ah, não, que a função social, você desconhece o inciso, tá, o artigo 5º, não sei o quê. Parece Ciro Gomes falando das coisas. Aí você pega aqui, por exemplo, ele mencionou o artigo 5º, inciso 22, que fala que é garantido o direito de propriedade, beleza. Ele mencionou o inciso 23 do artigo 5º, que a propriedade deve cumprir função social, seja lá o que função social quer dizer. Só que ele esqueceu de mencionar o artigo 5º, o inciso 11, que fala que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Essa parte ele resolveu ignorar, ele não mencionou. Se ele quer invadir casa que está vazia, que não cumpre função social, eu ouvi dizer que tem um certo sítio lá em Atibaia, com pedalinho de cisne no lago, que quem acharam que era o dono, parece que falou que não é o dono, tá vazio lá, tá sem dono, quem quiser invadir, ó, não tô dando ideia não, mas tem esse sítio lá, não tá cumprindo função social não, viu? Pode invadir por lá, pô. Bom, e para finalizar o vídeo aqui, me fala o que você achou, me fala se você acha certo, moralmente correto a lei ter esse tipo de coisa para falar de função social, fica relativizando a propriedade privada, sendo que a propriedade privada ela existe antes de existir o Estado, antes de existir a lei. Vou ficando por aqui, espero que eu tenha feito ser claro o meu ponto, o que eu estou querendo explicar aqui. Não relativizem propriedade privada. Se vocês relativizarem propriedade privada, vocês estão, por exemplo, dizendo que qualquer pessoa pode violar o seu corpo, que é a sua propriedade privada maior. Como eu sei que você não crê nisso, então você crê que deve haver respeito à propriedade privada. Esse é um conceito inato nosso que a gente tem desde que somos crianças. Até animais têm esse conceito. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, seu comentário, compartilha. Se não gostou, deixa o dislike ou manda um e-mail para ninguém se importa com a sua crítica, @gmail.com. Mais importante, tem um botãozinho vermelho aqui embaixo escrito inscrever-se, ajuda muito o meu trabalho por aqui. Eu não peço nada a vocês, apenas a inscrição e o like. Deixa a inscrição que me ajuda muito, beleza? Vou ficando por aqui, um abraço, espalhe a palavra, até o próximo vídeo e tchau!